Agora, nós chegamos ao ponto de termos pastores divorciados. São pontos sensíveis que a hora e o tempo de São Mateus 24 tem trazido. Aí vem as perguntas: podem continuar ministrando? Podem continuar ministrando? Aí vem o quadro: por quê? O que aconteceu? É por isso que a palavra avalia isso, a igreja local avalia. O irmão Brana mostra aqui na mensagem Hebreus, capítulo 7, primeira parte. O irmão Brana mostra na mensagem Casamento e Divórcio, 221, baseado em Ezequiel 44, 22 e Levítico 21, 7, que um sacerdote, um homem designado ao sacerdócio, ou um sacerdote, ele só pode casar com uma mulher que não foi tomada, uma moça. E a Bíblia mostra em Ezequiel 44, 22, ou viúva de outro sacerdote. Esse é o requisito. Se ele quer se casar com uma pessoa que não se encaixa nesses quesitos, ele tem que deixar de ministrar. É uma escolha particular dele. Às vezes uma viúva que tem filhos, mas não foi esposa de um sacerdote, aquele pastor, ele fala, ele vai na igreja e fala: eu não vou ministrar mais. Mas ele não pode continuar ministrando o fogo de Deus, estando desenquadrado com a mensagem de casamento e divórcio, Levítico 44, 22, que o profeta veio aqui e respaldou. Agora, um pastor divorciado, como continuar? O irmão Brana dá um exemplo aqui na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1, 137. Está falando dele, ó. Agora, que tal se eu dissesse: eu não posso fazer isso. Vou te dizer o porquê. Porque ela se divorciaria de mim. E eu eu sou um pregador. O que o irmão Brana falou que não deveria fazer, que o tiraria do púlpito? Isto me tiraria do púlpito, se ela, minha esposa, se divorciasse de mim. Eu seria um homem divorciado. O 136... ele fala assim: tem uma dama assentada lá atrás esta noite, a minha esposa. Eu a amo com tudo que há em mim. E eu vou vivificar isso hoje, trazendo a coisa para perto de nós. Vamos pensar aqui que sou eu falando isso e minha esposa está aí, a irmã Noemi. Ela é uma dama, a minha esposa. Eu a amo com tudo que há em mim. Se eu soubesse que eu poderia sair por aí com uma outra mulher e passar com isto, e ir contar para ela e dizer: Meda, eu errei. Poderia falar para a irmã Noemi: Noemi, eu errei. Você acha que eu faria isto? Se eu a amo de verdade, eu não farei isso é certo. Aí o profeta fala: se eu fizer isso, como pastor, ela se divorciaria de mim. E eu sou um pregador. Vê o que isso faria? Isso me tiraria do púlpito. Então o profeta é bem exato, no sentido de que um homem, um ministro do evangelho, que infelizmente, nós ouvimos domingo de manhã, o pastor Gonçalves falando, mensagem véu adentro. 3 coisas que trazem perigo e que um ministro precisa vigiar: fama, dinheiro
mulher. Se um homem que ministrava o evangelho e ele cai nesta infelicidade de falhar com sua família, conjugalmente na moral, ele deveria ter o brio de falar assim para a igreja: igreja, eu não vou continuar. A esposa dele pode até perdoá-lo e continuar com ele, mas ele ministrar, o profeta chega a dizer que um ministro, para subir num púlpito, ele deveria sempre ter tido a experiência da sarça ardente, como Moisés teve. Esse é um ponto. Às vezes, irmãos, eu vou tomar isso, é a primeira vez que eu estou tomando isso em 19 anos. E pode ser a última também. É claro que nós devemos respeitar. Nós não estamos aqui dizendo que isso ou aquilo está acontecendo, não. Quantos anos o pastor prega aqui que se um dia eu estiver numa sarjeta caído e alguém me ver, não me chute, ore por mim. Esse é o ponto, é um ponto. Então, um ministro, se a esposa divorciar dele porque ele falhou, ele deveria deixar de ser ministro e passar para outro, continuar aquela obra. E tem um ponto também que é muito sensível, que é o que às vezes tem acontecido. Às vezes a esposa falha com este homem, conjugalmente. A esposa falha desse pastor e ele se divorcia. Aí você precisa ler a mensagem de casamento e divórcio, que a Vasti, aquela rainha, esposa do rei Assuero, repudiou o rei Assuero, e Assuero se casou com Ester, a rainha Ester. E o profeta coloca esse quadro para dar exemplo também de uma liderança espiritual. Se uma hora isso gerar alguma pergunta mais detalhada de alguém da igreja, o pastor assenta em particular e abrange o assunto para os irmãos. O irmão Branham fala que a noiva de Jesus Cristo, esta da última era, ela não vai cair. A primeira esposa de Adão caiu. Essa noiva não vai cair. É a questão de manter o tipo. Essa esposa falhou. Qual foi a circunstância? Aí essa questão do julgamento, por quê, o que aconteceu, como aconteceu, isso é muito particular daquele homem, aquela igreja e alguém que vai ajudar. Mas tem coisa, irmãos, tem coisa que fere o tipo. Se aquela esposa não dá mais condição daquele homem continuar ministrando, porque houve quadros difíceis na vida dela, e aquele homem, ele tem que ser sensato espiritualmente e dizer: não, nós vamos continuar juntos, mas ministrar eu não vou mais. Por amor a você, eu te perdoo. Às vezes eu mesmo tenho culpa porque você falhou nisso. Então, eu não ministro mais. Ou se ele não teve culpa nenhuma, e aquela esposa o deixa livre, e ele se torna um pastor divorciado, e a igreja entende, aí vem a igreja local, o pastoreio local. Mensagem Hebreus, segunda parte, 39. É a igreja é soberana. A igreja entendeu que aquele pastor fez tudo o que podia, lutou, e ele não teve culpa naquele divórcio, que ele teve que se tornar um pastor divorciado. Não, o Senhor continue sendo nosso pastor,
e Deus vai dar outra esposa para o senhor. Ele é livre, nos moldes de casamento e divórcio, mesmo para quem não exerce o ministério. Essa é a mensagem do irmão Brana, é a Bíblia Sagrada. Então tem esses pontos. A família não dá condição, feriu o tipo, essa mulher foi tocada por outro homem, e esse homem quer continuar sendo ministro, escondendo esse quadro, misericórdia. Isso traz opróbrio, traz maldição. Primeiro Deus. É por isso que Efésios 5 colocou que um casamento natural, qualquer casamento aqui, naturalmente, o tipo é Cristo e a igreja. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E se tratando de ministério, de tomar o fogo de Deus, de ser um ministro, agora, alguém pode dizer, todos nós temos que servir por soberania. Nós enganamos o que é soberania de Deus. A soberania de Deus não fere a sua palavra. Nós temos que expressar assim, nós estamos servindo por graça e misericórdia, mas é dentro daquilo que é o nosso dia a dia, de tentação, de ser tentado, levantar, fugir de Satanás, vencer a tentação. Agora, se falando de ministério, ministro, o profeta, o pastor volta a repetir. Foi a falha, foi dele? A esposa não quis, divorciou? O irmão Brana falou, Hebreus capítulo 7, parte 1, 137. Isso me tiraria do púlpito, se a irmã Meda divorciasse de mim. Isso me tiraria do púlpito, se a irmã Noemi se divorciasse de mim, porque se eu chegasse a falhar com ela nesse ponto, eu não poderia ser um pastor mais. Eu desceria do púlpito, teria um ministro, e seria um irmão, perdoado por Deus, perdoado pela família, e clamando por misericórdia para que Deus me ajudasse. A questão do fogo de Deus é algo muito sério. Deus preparou um Samuel porque Eli não estava digno de continuar. E mesmo assim, Eli fora de posição, a palavra dele ainda trouxe um filho para Ana. É por isso que vamos lembrar do programa de hoje. Cabe-se o respeito, aquilo que não é posto para nós julgarmos, nós só oramos e pedimos misericórdia. O profeta falou, se nós não podemos falar algo bom, não falemos nada. E se a família não dá condição, se a esposa não dá condição, feriu o tipo de Cristo e a igreja, a noiva não pode ser adulterada, o tipo perfeito de Cristo e a igreja, esse ministro deveria ou fazer como Assuero fez e alcançar uma Ester, ou descer e dizer, graças a Deus até aqui. Esses são os pontos da palavra de Deus.